Olá, estamos de volta. O tema agora é serviços públicos. Prefeito, o senhor sabe como ninguém que o serviço de iluminação pública não existe na cidade. Inclusive, o senhor reivindicou várias vezes isso quando era vereador. O vereador Isaac Demani, do PP, sugeriu que fosse suspenso o pagamento da taxa de iluminação pública durante um ano, já que o serviço está paralisado há tanto tempo. O que está sendo feito para resolver esse problema? Bem, na verdade, você falou muito bem, Bárbara, o serviço de iluminação pública é um dos maiores problemas que o município tem já de um bom tempo. Quando nós assumimos, nós herdamos um contrato de locação de veículos. O contrato venceu já no início do ano. Até meados de fevereiro, a gente chegou a trocar mais de 1.200 lâmpadas, né? Então, com os veículos, com a equipe completa, com todos os insumos necessários, materiais, a gente estava num bom ritmo. Nós chegamos ao entendimento que o melhor para o município seria comprar, adquirir caminhão, caminhonete para poder prestar esse serviço. Nós abrimos o processo foi tramitando, só que quando a gente chegou na etapa de cotação, nós recebemos a informação que, por conta desse período pandêmico, não tem esses veículos em estoque. E para entrega levaria aí centenas de dias. Foi daí que a gente pisou no freio em relação à aquisição desses veículos, porque a gente sabe que levaria mais alguns meses, e a gente acelerou com o processo de locação de veículos nesse primeiro momento. Então a gente está aí nessa etapa final de locação desses veículos, né? A gente vai ter aí 3 equipes trabalhando tanto no período noturno quanto durante o dia para poder atender essas demandas. E eu quero dizer para a população, Bárbara, que assim que a gente tiver essas equipes atuando todos os dias, com o passar do tempo a gente vai resolver esse que é um dos problemas mais crônicos e sistêmicos aqui da nossa cidade, né? A gente sabe que eu acompanhei muito bem os últimos 4 anos, a gente chegou a ter ao longo de um ano 9 meses sem a prestação desse serviço. Nós chegamos a ter mais de 5.000 pontos de iluminação pública sem iluminação na nossa cidade. Tivemos alguns contratos de terceirização com empresas que foram descobertos esquemas de corrupção, e aí também teve a interrupção do serviço por conta disso, né? Então agora a gente, a partir do momento que engrenar, a gente vai então dar um passo resolutivo de uma vez por todas, que é um problema que acaba aí gerando uma série de transtornos para a população, né? Às vezes a pessoa pode tropeçar e cair, tem a questão da segurança pública que está diretamente relacionado, mas eu quero aqui trazer essa segurança para a população, que a gente está nesses ajustes finais, e aí quando a gente de fato tiver todos os equipamentos, né, os veículos, os materiais que a gente já tem, mais o pessoal, a gente vai resolver essa questão. Em um dado momento, eu me lembro que a prefeitura chegou a alugar os veículos no passado recente, os veículos ficavam parados dentro da prefeitura porque não tinha materiais e insumos para poder prestar o serviço, né? Então, a gente está caminhando bem nesse sentido. Claro, evidentemente, gostaríamos de já estar plenamente suprido para poder atender a população. Inclusive, a gente conseguiu recentemente um empréstimo, né, de um caminhão que foi locado pela própria Energisa, né, que ajudou a gente aí durante 30 dias. Então, na prática, a gente vai ficar um período curto, né, sem a prestação de serviço para pontos de iluminação mais altos, né? Porque aqueles mais baixos a gente continua operando normalmente, a gente continua fazendo a manutenção nos parques, nas praças, né, nos ambientes de modo geral, em que a gente não precise ter aquele caminhão que tem aquele cesto chamado guindalto, né? Então, na verdade, tanto é que se a gente analisar bem, Bárbara, a gente pegar principalmente o eixo central, né, desde que um pouco depois que a gente assumiu, se a gente observar, sempre está muito iluminado, né? Até ano passado, mesmo sendo o centro da cidade, estava bastante escuro, né? Então a gente entende a importância do bom serviço de iluminação, e só peço mais um pouquinho de paciência à população, porque depois que a gente tiver
todos esses elementos devidamente conjugados, a gente não vai sofrer mais desse problema que a população sofre já de longa data. E como é que fica essa questão da suspensão da taxa de iluminação pública, né, que o Isaac Demani sugeriu? Então, em relação à suspensão da taxa de iluminação pública, a gente precisa considerar que a taxa de iluminação pública, ela não é só em relação ao serviço de iluminação pública, né? Existe um repasse mensal, né, para a companhia que presta o serviço aqui na nossa cidade. Existe uma resolução da ANEEL, né, que eu considero muito injusta, mas a gente tem que obedecer o que está na resolução, que os municípios eles têm que pagar por cada ponto energizado, tendo energia ou não. Então, independentemente, né, do ponto ter uma lâmpada funcionando ou não, o município paga por ele. Por isso que é altamente prejudicial esses pontos estarem inativos, né? Então, assim, é um projeto, né, que dentro de uma análise preliminar, ele é inconstitucional, né, porque quando se trata de tributos, de taxas de modo geral, é uma responsabilidade, é uma competência do Poder Executivo, né? O Poder Legislativo, eu estive lá e eu sei muito bem disso, ele não tem o poder de enviar um projeto para a Prefeitura para diminuir o valor de taxas, para aumentar ou diminuir tributos, para extinguir alguma taxa ou tributo. O Poder Legislativo não tem competência, né, constitucional para tal ato. Agora, a TV Multiplix fez várias matérias já em alguns bairros que, além do serviço de iluminação pública, também não recebem serviço de manutenção de estradas e capina, já desde o começo da gestão, já há 6 meses. O governo tem conhecimento desses bairros porque alguns recebem periodicamente, né? Então, alguns bairros a gente tem conhecimento, outros não. E aí, Bárbara, a gente tem que ser muito sincero para a população e falar a verdade. A gente tem uma equipe deficitária em relação ao quantitativo de pessoal e também temos parte dos nossos equipamentos já estão bastante sucateados. A estrutura que a gente tem hoje, a nível de prefeitura, não tem condição de atender todo o território de Nova Friburgo. E aí o que a gente tem feito para poder melhorar essa situação? A gente está tramitando um processo, e aí é claro, a gente vai fazer toda uma análise de custo, né, e benefício, mas está tramitando um processo objetivando contratar, né, empresa para poder ajudar nesse serviço de capina, de limpeza, de modo geral, da cidade. Porque eu me lembro muito bem que no passado eu acordava pela manhã para ir para a escola, praticamente todos os dias eu via vários agentes da prefeitura, vários braçais na rua, né, capinando, limpando, né, fazendo serviço aí público de um modo geral. Com o passar dos anos, a gente teve uma redução drástica na quantidade desse pessoal, né? Nós temos aí territorialmente um município que é gigantesco. Então, a nossa ideia é, ou a gente vai terceirizar parte do serviço para que, juntando com essas equipes, esses profissionais que a gente tem, mais os nossos equipamentos para dar conta de todo o município de Nova Friburgo, ou a gente vai ter que contratar mais pessoal, né, equipá-los para que dê conta. A verdade é que com o que a gente tem hoje, por mais que os nossos profissionais se esforcem, né, a gente não tem condição de simultaneamente atender todas as comunidades. Ainda mais que nesse período, né, que a vegetação cresce muito rápido, então a gente limpa todo um bairro, toda uma comunidade, e aí vai para outros, e daqui a pouco esse que limpou recentemente já precisa de uma nova limpeza, né? Então é um desafio que a gente tem, a gente já tem todo um planejamento, né, para que a gente possa aí, então, dar importantes passos para a gente resolver esse problema básico e que acaba atingindo em muita população, né? Se observar bem também, a gente tem, principalmente nesses últimos 2 meses, feito muita pintura, né, nas faixas de pedestres, no meio-fio de um modo geral. Isso dá uma sensação de limpeza, de organização, esteticamente é bonito, o turista vem para a cidade e vê que realmente é uma cidade bem cuidada, né? A gente precisa e tem caminhado
para aproveitar, né, as nossas flores, né? A gente tem tantos ambientes, tantos jardins espalhados pela cidade, e curiosamente Friburgo sendo o segundo maior produtor de flores de corte do Brasil, né? E a gente quase não vê flores no âmbito de Nova Friburgo, né? Então a gente precisa florir a nossa cidade, né? E a gente tem aí procurado, por intermédio da Secretaria de Serviços Públicos, aperfeiçoar, né, esse planejamento, e em breve a gente vai estar executando aí na cidade. Agora, o senhor integrou um convênio do DR e municípios que tinham interesse em asfalto para que a usina de asfalto da cidade pudesse voltar a funcionar. Em que pé está isso? Poxa, Bárbara, ainda bem que você fez essa pergunta, senão eu não ia trazer essa importante informação para a população. Bem, a gente firmou um convênio com o DR, né, em que o DR assume o compromisso de disponibilizar para o município de Nova Friburgo e outros municípios os insumos, a emulsão asfáltica, né? Os insumos são os mais custosos, né, nesse processo aí de usinagem. O que ocorre, né? Eles estão dispostos a disponibilizar o asfalto frio, e insumos para asfalto frio e insumos para asfalto quente. A gente sabe que os insumos para asfalto frio, ele tem uma qualidade muito inferior. É por isso que a gente faz várias operações de tapa-buraco. Só esse ano foram mais de 500 tapa-buracos que nós fizemos. E com o passar do tempo, às vezes fica igual ou pior do que estava antes. Então, quando a gente viu essa grande oportunidade, a gente iniciou uma articulação com os prefeitos do entorno, com o objetivo de reativar a nossa usina de asfalto, né, porque é um dos raríssimos municípios do estado que tem uma usina própria. Eles ficaram bastante entusiasmados. Existe essa possibilidade dessa parceria, mas eu quero já anunciar para a população que, tendo essa parceria ou não, a gente assegura que muito em breve a nossa usina vai voltar a funcionar. A gente tem aí uma estimativa inicial de asfaltar em torno de 25 quilômetros, né, com os insumos que a gente vai receber do DR. A gente já tem uma empresa contratada para fazer todo o trabalho de manutenção que já iniciou, que a usina está muito tempo parada, então precisa de uma série de ajustes, e esse ajuste já começou. A gente está com um processo entrante para contratação de empresa que vai ajudar esse processo de aplicação, né, dessa pavimentação. Então é uma importante notícia aí para a nossa população, visto que também um dos grandes problemas enfrentados aí no nosso cotidiano são esses incontáveis buracos que a gente tem na nossa cidade. Aproveitando ainda por falar em vias e estradas, eu quero aqui enaltecer o trabalho das nossas subprefeituras, da Secretaria de Agricultura, que com todas as dificuldades e limitações tem chegado, principalmente nos locais mais distantes, tem dado todo o apoio, né? Então, foi feito trabalho recentemente, né, em Pilões, agora essa semana Janela das Andorinhas, lá em Barracão dos Mendes. E aí, Bárbara, quando essa equipe vai até o local, ela faz um trabalho de qualidade. E a população tem visto isso com seus próprios olhos. Mesmo sendo uma estrada rural que depende muito, principalmente para o escoamento da produção, não é um trabalho qualquer, né? A nossa equipe vai até o local, né, e investe tudo que pode para garantir aí uma melhor trafegabilidade, né? E esse tempo atrás eu até brinquei no nosso grupo, né, que eu falei, a nossa gestão vai ser marcada com a gestão que mais reformou e fez pontes, porque até agora uma quantidade assim significativa de pontes que nós reformamos, né, só ali em Deboçan para Muri são 3 a 4 pontes, né, no 5º distrito, 7º distrito. Nesse último final de semana, a nossa equipe foi lá pela manhã, no sábado, né, para reforçar a estrutura da ponte da Toca da Onça. Então a gente está o tempo todo com as nossas equipes trabalhando para melhor assistir a população. E claro, a gente recebe muitas críticas, como também recebemos elogios, né? E quando a gente recebe uma crítica construtiva, ela é muito bem-vinda, nos alimenta e nos fortalece para que, ou nos desperta para que a gente dê aí um rumo cada vez melhor, né? E quando alguém nos elogia, Bárbara,
eu digo o seguinte, olha, a gente agradece muito o elogio, mas a gente não está satisfeito ainda com o que tem feito até aqui, porque a gente sabe da nossa capacidade, da potencialidade do povo friburguense e o quanto que a população merece um tratamento público cada vez mais digno, de qualidade e que lhe atenda satisfatoriamente. Então, por mais que a gente receba alguns elogios, a gente reconhece que a gente ainda está muito aquém do nível que nós objetivamos para Nova Friburgo. E nós vamos chegar lá, Bárbara. Eu não tenho dúvidas que a população de Nova Friburgo já está voltando a ter orgulho de residir aqui no coração do estado do Rio de Janeiro, principalmente pelo fato de termos uma gestão, embora que tenha as suas limitações, que tenha as suas dificuldades, que tenha as suas fragilidades, mas a população enxerga que há honestidade, que há seriedade, que há muito trabalho. A gente chega muito cedo na prefeitura, sai tarde da noite, sai de madrugada. De domingo a domingo, a gente chega no nosso limite, né? E eu, particularmente, eu só não trabalho mais porque eu sou um ser humano, então chega uma hora que a gente tem que frear, né? Ou então a nossa esposa puxa a nossa orelha. Mas eu tenho convicção de que Nova Friburgo vai ser um grande protagonista aí no âmbito nacional. Agora sim chegamos em economia. Com os impactos da pandemia nas atividades comerciais e industriais e com a queda dos repasses dos governos estadual e federal, como anda a arrecadação do município? Bem, Bárbara, eu quero aqui aproveitar um momento para agradecer a cada um dos friburguenses que tem contribuído com seus impostos, com as suas taxas de modo geral. Havia, né, uma estimativa de uma perda de receita gigantesca projetado para 2021, né? E graças a Deus essa projeção até então não tem se cumprido, justamente porque a gente percebe o quanto que a população está dando a sua parcela de contribuição. Então, mesmo que a gente viva esse impacto econômico tão fluente, até também por termos aí, principalmente nos últimos tempos, uma continuidade em relação às atividades econômicas, comerciais e industriais, a gente tem tido um resultado positivo, né? Claro que a gente tem a expectativa e até a esperança que a gente esteja num patamar muito melhor, mas como eu disse, por conta da arrecadação que o município tem tido, mas essa gestão que não compactua, né, com erros, com imoralidades, a gente tem conseguido melhor gerir os recursos públicos e com isso a gente tem arcado com todos os compromissos do município, né? Então, assim, ainda falando sobre economia, a gente tem aí uma expectativa muito grande que com o avançar, né, da flexibilização e cada vez menos riscos da pandemia, e é assim que a gente espera, a gente vai conseguir publicizar e projetar Nova Friburgo de tal forma, né, elencando os nossos pontos turísticos, projetando os nossos roteiros, as nossas vocações econômicas, a gente vai ter aí um grande fomento do turismo na nossa cidade, né? Eu não tenho dúvidas que a nossa cidade tem essa vocação e eu sonho, vislumbro um momento em que grandes empresários vão ter aí o interesse de investir na rede hoteleira da nossa cidade, de tantas pessoas que terão desejo de visitar Nova Friburgo, né? Então, a nossa Secretaria de Turismo, a gente tem trabalhado muito internamente, né? E vai chegar um momento em que a população vai ter essa surpresa positiva que a gente vai conseguir fazer com que a nossa cidade seja um dos maiores atrativos, não só do estado, como do país. A população pode anotar que eu estou falando isso aqui agora, né? A nossa cidade, que já em alguns anos, 2011, infelizmente, foi projetada a nível mundial como uma cidade que mais atingida pela maior tragédia climática do Brasil. Infelizmente, nós aparecemos algumas vezes nos noticiários de busca e apreensão da Polícia Federal, de algumas ações aí da Justiça em relação a alguns agentes políticos e empresariais, denegrindo a imagem da nossa população, da nossa cidade, mas vai chegar um momento que a população vai ver nos noticiários
Nova Friburgo sendo a Nova Friburgo que nós sempre ansiamos, almejamos e que nos esforçamos para que de fato ela alcance aí outros níveis e volte ao patamar que ela nunca deveria ter saído. Ok, então, prefeito, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Multiplix. A gente que agradece, Bárbara, sempre um imenso prazer estar aqui no portal Multiplix. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela seriedade, pela imparcialidade. Tem todo o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. Um importante canal de comunicação que conecta a população com o que acontece no dia a dia, apresentando a verdade dos fatos, e é assim que um jornalismo sério tem que atuar, e vocês têm feito isso com bastante excelência, né? Então, meu muito obrigado, sempre estou à disposição, né? E quero encerrar aqui dizendo para que a população de Nova Friburgo continue a nutrir essa fé, essa expectativa, essa esperança nos seus corações, porque eu não tenho dúvidas que nós estamos caminhando para dias e momentos melhores na nossa cidade. E lá na frente, a gente vai olhar o retrovisor, vai se regozijar e agradecer a Deus por termos vencido e superado um dos momentos mais trágicos da nossa história, que é esse enfrentamento à pandemia. Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, que você seja plenamente bem-sucedido em tudo aquilo que propuser, fizer no seu dia a dia. Um abraço a todos. A gente aqui agradece e você continue aí acompanhando a programação da TV Multiplix. Até o nosso próximo encontro.